Olá, amigos do Líder Talk, que bom a gente estar de volta. Mais um episódio dessa conversa boa, dessa mesa abençoada. E Deus tem nos dado a oportunidade de falar sobre tantas coisas bacanas aqui, que abençoa a sua vida, abençoa a sua carreira, sua liderança, sua família. E muito bom você estar nessa jornada com a gente. Hoje nós temos uma conversa muito especial, muito inspiradora, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, aquele pedido de sempre para você deixar já um joinha, se inscrever no nosso canal e compartilhar o link desse nosso episódio. Quando você dá o joinha e fica lá inscrito no canal, o YouTube manda esse conteúdo para muito mais gente, o que significa que é a sua maneira de ajudar a gente a alcançar mais pessoas com tanta coisa boa que Deus tem trago para a gente aqui nesse lugar. Você pode fazer isso agora mesmo, tá? Já compartilhar com seus amigos e já curtir aí o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre testemunho de milagres e de superação, sobre família. Vamos falar um pouco sobre a história linda com um cara muito jovem, mas já com uma carreira inspiradora. Ele é bombeiro, ele é tenente, cara, sempre eu me... Mas ele é bombeiro militar, a gente vai falar dos detalhes depois. Ele é pai da Júlia, uma linda garota. Ele é um concurseiro, um cara aprovado já em alguns vestibulares e concursos, e agora está indo viver mais uma experiência interessante na sua vida. A gente vai falar disso aqui. É membro aqui na nossa Democ, líder de pequeno grupo, um voluntário muito precioso aqui na nossa igreja, e nós vamos conversar hoje com Rafael Cruz. Seja muito bem-vindo, filhão, que coisa boa você por aqui. Obrigado, pastor, obrigado, PJ, é uma oportunidade incrível estar aqui, né, no Líder Talk, para poder falar sobre as coisas que Deus tem feito em minha vida, né, na carreira, como você mesmo disse, relativa aos concursos, aos vestibulares, à família, né, que é algo muito importante para mim, e também a igreja, com certeza. Eu acho que eu falei da Júlia e não falei da Thaís. Exato, Falei da não, Thaís, não? não falou. Então, ele é marido da Thaís. Um menino desse tamanho já é... Você está com a cara de menino ainda, viu? Que bom, fico A feliz. cara de jovenzinho 28 ainda. anos. 28 anos. 28 anos. Olha só, você está aqui na Democ desde 14 quando? anos. São Desde 14 anos da são Democ. 14 anos aqui, hein, cara. Com que uma história. temporada em Belo Horizonte, né? No meio desses 14 anos aí, mas 14 anos já Democ. E passa tão rápido, né, cara? Passa muito rápido. Recordo-me do primeiro culto, inclusive, aqui na igreja. Foi uma quinta-feira. Olha só, que legal. Eu não tenho a memória tão boa Vamos assim. ter um tempo aí ao longo do podcast para conversar sobre isso. Para falar sobre, que bacana, que bom. Você tem também um lastro aí na sua genealogia muito bacana, que o seu bisavô, isso. que foi um pastor de muita proeminência aqui na história da igreja em Montes Claros, mas você ainda não era aqui da igreja, exato, né? Exato. Nasci em Belo Horizonte, todavia minha família mudou para Jequitaí, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros aqui de Montes Claros. E eu morei em Jequitaí. Jequitaí é cidade? É cidade, é um município. Não pode ficar zoando no podcast que alguém de Jequitaí assiste e tira a inscrição do canal. Exato, aproximadamente ali seus 7 mil habitantes, contando com a zona rural, mas é uma cidadezinha muito acolhedora. Jequitaí teve uma coisa agora recentemente parece que um parque arqueológico que foi descoberto na região de Jequitaí. Sim, tem uma região lá chamada Lapa Pintada, que é um grande parque arqueológico, e inclusive, se eu não me engano, até o próprio professor Tiago Pereira, grande amigo, inclusive, da pastora Marlene, ele é um dos responsáveis por essa descoberta, inclusive. Que legal, cara. Tem um tempão que eu não vejo o Tiago, foi bom você citar ele aí. Bacana. Então, enfim, interromper a história, e você então nasce em Belo Horizonte, vem para Jequitaí? Isso, fiquei em Jequitaí até os 14 anos de idade, né? Minha vinda para Montes Claros, ela surgiu quando eu precisava me preparar para os vestibulares, né? Eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio lá em Jequitaí. Todavia, eu até me recordo e gosto dessa lembrança. A minha mãe sempre falou comigo: Rafael, tem que estudar, Rafael. Jequitaí não é o mundo, porque para os padrões, né, daquele local eu tirava boas notas. Só que eu não me dedicava assim em casa, extra escola. E ela sempre falou que eu deveria estudar mais. Então, aconteceu uma situação que há uma professora lá em Jequitaí, inclusive o nome dela é Cristina, ela tem um irmão que, na época, ele era se não me engano, diretor do biotécnico, antigo biotécnico. Uhum. E eles levaram hoje ainda tem o bolsão, né? Bolsão do ensino médio, enfim. E ele levou
o bolsão do biotécnico lá para Jequitaí, de forma que os alunos de Jequitaí concorressem apenas entre eles. E graças a Deus foi minha primeira prova. Eu fiquei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar lá em Jequitaí e vim para Montes Claros. E minha avó veio morar comigo. Minha avó já havia congregado aqui na Assembleia de Deus há muito tempo atrás. Então eu falei com ela, falei, vó, a gente vai congregar onde? Né? Porque lá em Jequitaí a gente congregava na Assembleia de Deus de lá. Aí ela falou assim, ó, Rafael, há 15 anos atrás, isto é, a gente pode falar que hoje é quase 30 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, eu congreguei numa igreja chamada Assembleia de Deus aqui nos Morrinhos. Se você quiser, a gente pode ir para lá. E eu falei, não, vamos sim. Eu lembro que a gente morava aqui nos Morrinhos, inclusive, viemos a pé numa quinta-feira. E engraçado que uma história vai linkando com a outra, né? A primeira pessoa aqui da Assembleia de Deus que me cumprimentou, que deu paz do Senhor e me deu boas-vindas, hoje é minha esposa, que foi Thaís. Por incrível que pareça. Uma coisa profética, né, cara? Bacana, bacana. Uma coisa profética. E assim eu vim para cá para poder estudar no biblioteca. Que legal. Eu falei do seu bisavô, mas não falei o nome dele. Ele, na verdade, ele é o pai do Hélio, né? Do esposo da minha tia. Aí é o pai do Hélio e ele já foi pastor aqui na Assembleia de Deus, realmente, há bastante tempo. Grande influência aqui. Na história da nossa igreja, cara. E aí você veio e logo foi quando... Logo não, né? Há um tempo depois. Mas antes de falar da sua carreira, acho que é interessante falar de que você chegou naquela época, eu lembro que você era bem garotinho, mas você logo se envolveu muito com a igreja, né? Sim. Naquela época a gente estava começando, pouco tempo depois a gente começou a trabalhar com pequenos grupos na igreja, você se tornou líder de pequeno grupo e sempre envolvido ali, foi um tempo de intensidade, né? Para mim foi um tempo de muito aprendizado, né? De servir, de fato, né? Eu me recordo que eu participei da primeira equipe de líderes de pequeno grupo. Nós lideramos ali o pequeno grupo de jovens, né? de garotos, e foi uma época muito preciosa porque a gente conseguia colocar aproximadamente 35 jovens. Uau, cara. Dentro de uma residência, né? Inclusive tivemos até um pequeno grupo que foi na casa do senhor quando o senhor morava no Planalto, não sei se você recorda, mas era um tempo de muito aprendizado, de forma que a gente realmente cumpria aquilo que está na palavra de Deus, que é melhor que andem, né, acompanhado, porque se um cair, o outro está ali para levantar, e a gente sempre andava ali praticamente de mãos dadas mesmo, um apoiando o outro, e foi um tempo de muito crescimento para a gente. E é uma fase que na vida está todo mundo com muita demanda, né? Sim. Essa transição, todo mundo sonhando uma carreira, todo mundo com um monte de desafio para vencer na vida pessoal, na vida espiritual, às vezes demandas de família também, esse apoiamento e essa entrega no serviço é uma catapulta, assim, com né? certeza, apesar de ser a figura do líder, eu era um dos que mais era abençoado, né? Com a experiência dos demais. E igual o senhor falou, a gente ali na fase ali de 15, 16 anos, é uma fase de descoberta, que você está sem saber ainda como que vai ser sua juventude, o que você vai fazer, qual curso que você vai fazer, se vai tentar algum concurso, e ali a gente compartilhava das mesmas dúvidas e compartilhávamos das mesmas experiências de buscas por conhecimento, enfim, um ajudando o outro. Foi bem interessante. Há um tempo depois você foi virar engenheiro civil. Foi, eu estudei, como eu disse, né, estudei o segundo e o terceiro ano aqui e consegui ser aprovado em Engenharia de Sistemas e Engenharia Civil na Universidade Estadual de Montes Claros, aqui na Unimontes. E optei pela Engenharia Civil. Então, com 17 anos, eu ingressei na Engenharia Civil na Unimontes. Tá. Depois de Engenharia Civil, você foi aprovado também em outras concorrências, né, que foi na Polícia Militar, isso, depois no Corpo de Bombeiro, e depois no Corpo de Bombeiro de novo, e depois no Corpo de Bombeiro de novo. Assim, é uma carreira de aprovação, então isso gera um padrão, né? Tipo assim, tem uma coisa que está sendo feita ali, sim, que tá funcionando. Exato, né? Até agora que está funcionando. Então, depois a gente fala das questões espirituais da coisa, da fé e tudo. Mas como é que é esse planejamento de carreira, essas definições? Como é que é para você esse alinhamento de carreira, essa preparação, esse desenvolvimento de técnicas? Como é que funciona isso? Bom, para mim, eu posso dizer que eu comecei na Engenharia Civil, né, na Unimontes, mas eu acho que é o sonho de todo jovem ali com 17, 18 anos, é já ter o seu emprego. Apareceu eu dando o sinal para o cara que vai sair ali, mas... Beleza, vamos.
A gente corta essa parte. Tá, depois... Enfim, ele, acho que todo jovem, como eu estava dizendo, de seus 17, 18 anos, ele já sonha em ter seu próprio dinheiro, né, para poder adquirir suas próprias coisas. E tudo começou basicamente assim: eu preciso de começar algo, não apenas estudar. E foi quando eu tinha uma amizade, tenho ainda essa amizade, graças a Deus, é muito amigo meu, o Rodrigo, né, irmão do Hugo e do Armando, o Rodrigo da mesma idade. Os Armandinhos? Exato. A gente sempre foi muito próximo, inclusive o Rodrigo ele passou em Engenharia Civil também, na Unimontes, na turma que iniciaria no primeiro semestre, e eu fui aprovado na turma que iniciaria o segundo semestre. E o Rodrigo, ele falou para mim, quando eu falei com ele que eu estava querendo começar a procurar emprego, ele falou: Rafa, eu fiquei sabendo de um concurso que vai acontecer da Polícia Militar, mas não era para me tornar militar, para ser assistente administrativo da Polícia Militar, porque na época, ali por volta de 2013, a polícia estava querendo trazer civis para a parte interna, né, para a administração, de maneira a disponibilizar os militares que atuavam na administração para o operacional. E foi nessa oportunidade. E na época eu me recordo que eram 30 horas semanais, né, para um salário bom para um jovem, né? E eu pensei assim: acredito que com essa carga horária eu consigo unir o útil ao agradável, que é ter o meu primeiro emprego e também continuar minha faculdade. Então essa foi minha primeiro desafio, digamos assim, no que se refere à vida de concurseiro. Então eu estudei no antigo Intercursos, pedi minha mãe, né, falei: por gentileza, se puder pagar um cursinho para mim. Aí ela acreditou em mim, pagou o cursinho, e eu me recordo que eram 11 vagas aqui para Montes Claros, né? Eram vagas para todo o estado, porém para Montes Claros eram 11 vagas. E eu fui, se eu não me engano, o 6º colocado. Fiquei muito feliz, né, com a minha Quando você fala 11 vagas para Montes Claros, quem está de fora talvez não tenha noção disso. Nós estamos falando do universo de 500 mil de habitantes. Exatamente. Quase, né? Exatamente. Então é muito concorrido. Muito concorrido. E eu, graças a Deus, consegui essa primeira aprovação. E o senhor comentou que a gente vai falar mais para frente da parte da fé, mas eu não consigo desvincular, né? Eu não consigo. Eu sempre acredito em 2 pilares, para mim, que motivaram toda a minha vida, desde quando eu ingressei nesse mundo aí de concursos, de carreira, que é a questão da fé e do esforço. Para mim, elas andam em sintonia, devem andar em sintonia. E eu me esforcei a ponto de ser aprovado, mas aí eu precisei de uma intervenção de Deus, porque aqui em Montes Claros tem 2 batalhões da Polícia Militar. Um é o 10º, que fica localizado ali na Avenida Geraldo Ataíde, e o outro é o 50º Batalhão de Polícia, que fica ali atrás do Shopping Beturuna. E a localização do 50º era ideal para que eu continuasse a engenharia civil na Unimontes, né? Porque é pertinho. E eu morava no centro. Então, se eu fosse alocado no 10º, eu teria que subir, trabalhar, atravessar praticamente Montes Claros e estudar. E eu fiquei sabendo que das 11 vagas, 10 seriam disponibilizadas para o 10º Batalhão e apenas uma seria disponibilizada para o 50. E eu pedi a Deus, falei: Deus, eu não tenho nenhuma bicicleta, eu preciso, né, continuar estudando. E por incrível que pare, por incrível não, Deus, né? Deus abençoou que dos 11 eu fui, né, alocado ali no 50º Batalhão e consegui ficar lá por 3 anos. Agora, a gente falando isso aqui, minha memória é muito ruim, mas eu estou lembrando aqui, a gente conversando, que acho que eu tive num evento lá. Sim, foi um aniversário do subcomandante, era o Major Nunes. Não lembro se aqui. Major Nunes. Acho que eu fui o dar uma palavra lá. Foi lá dar uma palavra sobre... E você estava lá na época. E eu estava lá. E o senhor me encontrou lá e, inclusive, me parabenizou. Que bacana, muito bom. E aí, depois você fez uma transição da Polícia Militar para o Bombeiro Militar. Exato. Na Polícia Militar, ali eu trabalhei 50 anos, foi um tempo de crescimento, né, muito grande para mim. Não, 50 anos não deu tempo. Desculpa, eu trabalhei 3 anos lá no 50, no né? 50, porque é referência do 50. Trabalhei 3 anos lá no 50, foi um tempo de muito crescimento para mim. E eu aprendi muito sobre o militarismo naquele lugar, aprendi sobre hierarquia, aprendi sobre disciplina, e eu descobri que aqueles valores eram condizentes com aquilo que eu acreditava. Você, né, já era um cara certinho, assim? Antes o mundo militar eu posso dizer que foi o militarismo. Foi, né? Apesar de sempre ter boas notas, né, sempre, não é falando bem, mas sempre honrar pai e mãe, né, sempre seguir a linha certinho. Fui ensinado a ser assim, né, pela minha mãe, pela minha avó. Mas essa questão de estudo, de planejamento, de foco, de ambição, aprendi com o militarismo, sim. E como eu estava dizendo, eu fiquei esses 3 anos lá.
E eu via todas as graduações, né, porque existe essa hierarquia dentro do militarismo, né, eu lidei lá com soldado, cabo, sargento, oficiais da Polícia Militar. E, por incrível que pareça, eu me recordo naquela época, existiam os contra-cheques, né, que são disponibilizados via sistema. Mas naquela época os contra-cheques chegavam fisicamente na unidade. Então eu pegava e via, né, com todo respeito, os salários, né, eu falava, como que eu vou fazer para ter um salário desse? O que eu posso fazer? E eu me recordo a época, e eu tinha um chefe muito gente boa, na época, né, tenente evangelista, hoje capitão evangelista, e eu tive uma conversa séria com ele. Eu falei, ô, seu tenente, hoje é capitão, né? Como que eu faço para me tornar oficial? Como que eu faço? E ele falou assim, ó, para você se tornar oficial da Polícia Militar, você precisa ter bacharel em Direito. E eu estava fazendo engenharia civil, né? Totalmente diferente. Mas existe o concurso do Corpo de Bombeiros, que você pode fazer, porque até então é nível médio. E eu comecei a pesquisar sobre o concurso do Corpo de Bombeiros. E apareceu o primeiro concurso que eu pude tentar, foi o CFO 2015, para ingresso em 2016. Eu confesso que eu não me dediquei tanto, e eu fiquei bem classificado, né? Fiquei surpreso, eu fiquei na posição de número 60 no estado, para 30 vagas, porém, depois que corrigiu minha redação, eu caí bastante nas posições. E foi aí que eu entendi, eu preciso, então, me dedicar, sim, nas disciplinas, mas principalmente estudar a questão da redação. Foi quando o Paulo Henrique, ele entrou na minha vida nesse aspecto, como meu primeiro professor ali de redação. Que legal. Então, para o ano seguinte, saíram 2 concursos, tanto para o CFSD, que é o soldado do bombeiro, quanto para o CFO, que é para o curso de formação de oficiais, que é para a pessoa que quer se tornar oficial do Corpo de Bombeiros. Saíram os 2 concursos, e nessa época eu já estava namorando com a minha esposa, né, a Thaís, e eu decidi estudar para os 2 concursos, e falei, qualquer um dos 2 eu vou, o que eu for aprovado, eu vou querer, né, ingressar, porque vai me permitir ter um emprego melhor, de certa forma, financeiramente falando, e também a possibilidade de me casar, né, que já é um sonho que eu tinha desde de novo, que era me casar novo, constituir minha família novo, enfim. Então, surgiu a oportunidade de tentar os 2 concursos. Foi um período que, infelizmente, eu não sei se o senhor vai se recordar disso, mas eu conversei com o senhor sobre entregar o pequeno grupo, né? Eu saí da liderança. As concessões que precisam ser feitas, né, para... Exato, e eu agradeço o apoio do senhor nesse aspecto também, e realmente foi foi um período dedicado aos estudos. O edital saiu em novembro de 2015 para a prova em março de 2016 e ingresso em 2017. Você vê que é um concurso que é demorado, né? Uhum. O certame é demorado. Então eu comecei a estudar em novembro de 2015, mas isso eu já estudava em engenharia civil na Unimontes e também trabalhava na Polícia Militar. Então o tempo que eu tinha era para estudar, mas ainda assim com um pouco de tempo eu conseguia bater ali por volta de 6 a 8 horas de estudos diários. E sempre com o apoio da minha namorada na época, né, que é a Thaís, com o apoio da minha família. O apoio que eu digo assim é entender o momento, sim. me permitir me ausentar. Doar aquele tempo, aquela energia, aquela atenção que eles tinham direito de receber. Exatamente, investindo isso na sua carreira. Exatamente, porque eu sabia que, dando certo, eu poderia contribuir muito mais com eles. E, realmente, então, assim, como eu sabia que a única diferença que eu sabia, eu não tinha muito conhecimento do que se trabalhava no Corpo de Bombeiros. Eu sabia apenas o que falava no edital. Um é para ser soldado do bombeiro. Só a parte de apagar fogo, né? Que a gente só sabe, isso aí os 2 fazem. A gente acha que só isso que faz, né? Isso. Mas eu existiam algumas diferenças iniciais ali entre o CFO do Corpo de Bombeiros e o CFSD. E o que eu sabia era a prova do CFO era em Belo Horizonte. A prova do CFO tinham mais disciplinas, cobravam-se 11 disciplinas, todas as disciplinas praticamente, e redação, e a prova do CFSD, a prova era em Montes Claros, 2 semanas depois da prova do CFO, e aqui eram 9 disciplinas, em vez de 11. Então, eu acredito que o peso, se eu posso falar assim, estava todo em cima do CFO, porque é de fato o que eu queria, principalmente, ser aprovado. Então, eu fui para Belo Horizonte, inclusive viajei com o Rodrigo tentou essa prova junto comigo, a gente estudou até os 48 segundo tempo, antes de entrar na sala, assim, nós 2 discutindo questões. E
eu saí da prova com aquela sensação, né, acho que não deu certo. Não sei se o senhor já teve essa sensação ao fazer uma prova. Toda vez. Toda vez. Né? E geralmente era uma sensação correta, sabe? E eu fiquei com essa sensação, acho que não vai dar certo, mas confiante. E falei com o Thaís, falei, eu estou indo embora para Montes Claros, mas deixa Deus trabalhar, né? Essa famosa frase, deixa Deus trabalhar, mas já desesperançoso. Todavia, vim para Montes Claros, retirei aquele peso das costas e fui fazer a prova do CFSD, que foi aqui em Montes Claros, inclusive foi na Santo Agostinho. Fui fazer a prova, eram 50 questões, a prova 5 horas, 50 questões mais uma redação. Fiz todas as questões mais a redação em 4 horas de prova. E, por incrível que pareça, das 50 questões eu fiquei com dúvida em 2 apenas. E eu, será que realmente... Será que eu tô bom desse? Será que eu acertei todas as outras 48? Nunca tinha acontecido isso, né? Mas a dedicação, claro, tem seu que eu resultado. me preparei foi para esse objetivo, né? E eu até refiz a prova, realmente não, fiquei com dúvida só nessas 2 e essas 2 eu não sei, inclusive até chutei essas 2. Saindo da prova, Thaís me liga, e aí, como é que foi nessa prova? Eu falei, amor, nessa prova eu fui melhor. E até brinquei com ela, que a gente brinca muito, né? Brinquei com ela e falei, se bobear, primeiro lugar no estado. O senhor comentou sobre essa questão da quantidade de habitantes em Montes Claros, só para a gente ter uma noção da relação de candidato por vaga. No CFSD foram 64 mil inscritos. Uau. Nesse CFSD de 2017, eu me recordo. E no CFO foram, se eu não me engano, 14 mil. O CFO eram 30 vagas e o CFSD eram 64 mil inscritos para 500 vagas. E é uma coisa que geralmente as pessoas não entendem quando elas estão num concurso, no vestibular, alguma coisa do tipo. Essas provas não são para aprovar. Essas provas são para eliminar. Exatamente. Né? Porque assim, esse monte de gente, você então tem os critérios e você elimina os menos preparados. Assim que algumas pessoas ficam sabendo da quantidade de inscritos, já desistem. Já desistem. Já é um fator que vai eliminar. Sim, sim. Então acho que é uma mentalidade que facilita muito para quem. Exatamente. Para quem de fato vai atingir o padrão. Eu converso muito com o Rodrigo nesse aspecto, né, de crescimento profissional, de avanço na carreira mesmo, e a gente comenta sobre uma coisa que a gente chama de senso de merecimento, né, como se a gente tivesse estudado para aquilo e a gente fala, não, ninguém mais se preparou como nós nos preparamos e a gente está pronto para ser aprovado. Obviamente existe a questão do lado espiritual, que a gente acredita, mas trazendo só para o lado do esforço, a gente se esforça a ponto de ser aprovado. Tem um lutador, tem uma frase famosa dele, que eu não sei se é dele, porque frase assim, de internet é um negócio perigoso, né? Mas ele falando uma coisa nesse sentido, ele fala assim, se o meu oponente acordar 4 horas da manhã... É o Kobe Bryant. É isso, tá, a frase mais ou menos isso, na né? verdade, ele tem um vídeo que chama O Preço da Grandeza. Tá no YouTube, inclusive, excepcional. Quem quiser assistir, são 20 minutos de pura injeção de ânimo, digamos assim. Então fala do vídeo aí melhor do que eu. O Preço da Grandeza, né? O Kobe Bryant, né? Infelizmente aconteceu aquela fatalidade com ele, mas ele foi um dos melhores jogadores de basquete da NBA, né? Se a gente fala de NBA, a gente já fala de um nível extraordinário, né? De atletas. E ainda assim, dentro dos extraordinários existiam aquelas pessoas que destacavam mais ainda, que é o caso do Kobe Bryant. Nesse documentário, ele fala que se o oponente dele acorda às 8 horas para treinar, que ele acordaria às 6. Que se o oponente dele passasse a acordar às 6, ele acordaria às 4. E se o oponente dele passasse a acordar às 4, ele não dormiria. Porque ele entende que se por dia ele treina mais do que o oponente dele, por pouco que seja, o quão melhor ele não se tornará do que o seu oponente ao longo de 2, 3, 4, 5 anos de treinamento. Então, é praticamente impossível ele ser alcançado. É mais esse aspecto dessa mentalidade. Eu até trago essa fala dele, não no aspecto da competição em si, mas do preparo, da disciplina, da dedicação, sim. Né, do esforço que torna você alguém diferencial. Na verdade, a Bíblia diz que se você encontrar, se encontrar um homem diligente naquilo que ele faz, ele não vai ser colocado entre os plebeus, você vai vê-lo colocado entre os príncipes. Bacana. É a Bíblia que diz. A Bíblia que diz, né? E falando da Bíblia, a gente tem
Cara, eu sou fã do livro de Provérbios. Né? Provérbios, eu aprendi isso com o Paulo Henrique, inclusive. Tenho lido a Bíblia diariamente. Todavia, Provérbios é um livro que eu nunca deixo de ler. Inclusive, pela própria facilidade, né? São ali os 31 capítulos, e é possível um por dia, né? Todos os dias. E é um grande ensinamento. Tem um versículo de Provérbios que fala que pela força do boi há produção, né? Mas pela ausência dele o estábulo fica limpo. Então, assim, você quer manter o estábulo limpo, você não coloca o boi para trabalhar. Mas você quer ter produção, então você vai ter que contar com a sujeira. Né? Mas dentre a sujeira existe a produção, existe sucesso e assim sucessivamente. Cara, interessantíssimo isso. Tá. Então aí a gente está naquele momento que a gente migrou para o... Isso, então saiu o resultado. Né? Eu havia feito a prova ali do CFSD, brinquei com a minha esposa, né? Se bobear, primeiro lugar ali no estado. Então eu estava aguardando o resultado tanto do CFO quanto do CFSD. O resultado do CFO saiu e eu fiquei na posição de número 90 no estado. Isso sem a redação. Já é uma posição assim... 30 vagas. Eu havia ficado na posição de número 90 e crendo que minha redação poderia ser melhor, já visto que eu havia estudado com o Paulo, né? Poderia tirar uma nota melhor na redação e então poderia subir na classificação. E eu me recordo que iria corrigir a redação de 154 candidatos. Ou seja, eu estava dentro dos 154 que teriam suas redações corrigidas. Paralelamente a isso, saiu o resultado da prova objetiva do CFSD. Por incrível que pareça, ou não tão por incrível, já que em tese eu esperava, acertei as 48 questões das 50 que eu havia acreditado que eu havia acertado. E, de fato, foi a primeira grande vitória na parte dos concursos na minha vida, que foi a primeira colocação no CFSD de 2017 do Corpo de Bombeiros. Então eu fiquei muito feliz. Me recordo que eu sempre tentei trazer minha mãe e minha esposa para as minhas vitórias, né? Me recordo que eu sempre peguei aquele papel do gabarito, que a gente faz o gabarito nas provas, e eu corrigi essas 48 questões ao lado da minha mãe com Thaís no telefone, né? Então foi muito incrível. O fato da primeira questão que eu errei foi ter sido a 36ª. Pensa o senhor fazer 35 certos seguidos, errar um, depois fazer diversos, errar outro e fechar com 48 questões acertadas. Para mim foi a certeza de que aquilo dava certo, que eu acreditava, né? Da união da fé com o esforço, da fé com o trabalho. Poderia gerar resultados positivos, como começaram a surgir na minha vida. Então, fiquei muito feliz, grato a Deus por essa aprovação, mas o coração de verdade estava no CFO, na esperança, na expectativa de que desse certo. E a história do CFO é uma história à parte, porque quando saiu a redação, eu subi de classificação no concurso, todavia eu não estava nas vagas. Então a próxima etapa foram os exames médicos, algumas pessoas foram eliminadas, graças a Deus eu prossegui. Depois foi o teste físico, subi algumas posições no concurso, mas eu nunca estive nas vagas do concurso, nunca. E engraçado que o CFSD e o CFO eles foram concursos paralelos, que as etapas foram ocorrendo muito próximas umas às outras. Então eu nunca desisti do CFO, mas o CFSD praticamente já estava certo, engatilhado. Não aquela regra da gestão financeira, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso, exatamente. Eu fui para aquilo que já estava praticamente certo, mas sempre crendo e sempre pedindo a Deus. Quando eu falo sobre a união da fé e do esforço, aquilo que o Rafael poderia fazer, humanamente falando, eu fiz, que foi me dedicar a estudar. Mas eu sei que existe o impossível que pode ser feito por Deus, né? Que Ele é o Deus do impossível. E a própria palavra de Deus fala em Gênesis, né? Acaso há algo que é demasiadamente difícil para Deus, e a gente sabe que não é. E essa coisa de colocar isso debaixo da fé, você citou Provérbios aí, então Provérbios 16, assim, você tem a responsabilidade de fazer planos e Deus dá a resposta certa. Mas isso já te coloca no nível superior, né? Muita gente está ali na força do próprio braço, no limite do seu entendimento, por maior que seja, mas ele só vai até o limite da inteligência, do esforço pessoal. Quem vai na fé, está nesse nível dele, tem a mesma capacidade intelectual, sim, tem o nível igual de esforço, mas ele tem o potencializador que é
a mão de Deus sobrenatural Exatamente. ali guiando. Isso Exatamente. é fantástico. Sempre era fazendo as etapas de um e pedindo a Deus pelo outro. E foi algo muito marcante, porque eu gosto de contar essa história. Nas etapas, eu conheci um jovem, que eu fui aprovado no CFO com 21 anos. Já me considerava jovem para ser aprovado. Eu conheci um garoto mesmo aqui em Montes Claros, que é o Gustavo, que foi aprovado no mesmo concurso com 18 anos. Uau. E o Gustavo, ele ia para Belo Horizonte com o pai dele, né, o Sandro. E o Gustavo me conheceu lá, viu que eu era de Montes Claros e sempre me ofereceu. Falou, na próxima etapa você pode me avisar que pai te leva, você vai junto com a gente. E eu na época, né, aceitei esse auxílio do Gustavo e do Sandro, e a gente viajava junto para Belo Horizonte. Eu sempre falava com o Sandro, né, Sandro, não tem muito não, mas se você deixar, eu contribuo com a gasolina para poder ajudar, né, no deslocamento. E ele sempre negava, não precisa, pagava almoço para a gente. E teve um dia que eu fiquei com raiva, de certa forma. Eu falei, Sandro, pelo amor de Deus, eu já estou com vergonha, deixa eu te ajudar no combustível. E ele falou assim para mim, Rafael, não precisa me ajudar. Quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém que está começando, você vai estar me ajudando. Uau, falou desse incrível jeito. Isso. Falou, foi um aprendizado muito grande para mim. E desde então, eu sempre tenho tentado trazer para mim, para a minha vida, a parte de tentar ajudar outras pessoas a alcançar aquilo que hoje, graças a Deus, que Deus me fez chegar onde eu cheguei. Então, um dos meus compromissos de vida é ajudar jovens. Inclusive, tenho conversado com alguns jovens aqui da igreja, que inclusive tiveram aprovações no último concurso da Polícia Militar, e que inclusive eles sabem de quem que eu estou falando, eles vão dar o testemunho aqui na igreja ainda, sabe? Então, assim, eu aprendi que talvez eu não precisava abastecer o carro dele para poder pagar, em tese, uma dívida, mas o fato de eu ajudar outra pessoa que muito provavelmente ele nem vai conhecer, já estava sendo um pagamento. E que será resultado do trabalho dele, né? Essa talvez seja uma das grandes diferenças, ou uma das grandes definições do que é um legado, né? Exatamente. É um resultado, um bem que você deixa a partir da sua vida, que você não vai ser capaz de mensurar e nem de acompanhar, né? Porque se você consegue acompanhar e perceber o seu alcance, sua vida foi muito pequena, né, cara? Sim, sua vida foi muito pequena. Exatamente. Aí, voltando para a história do concurso, sempre pedindo a Deus para a aprovação do CFOV, e o CFO, como eu disse, eram 30 vagas. No dia 6 de... Esperar fechar minha cara para eu dar um sinal para... No dia 6 de fevereiro de 2017, eles chamaram o concurso, né? Chamou os primeiros 30 pessoas que passaram no concurso. E eu não fiquei dentro dos 30 que foram classificados, né? Que foram chamados. Depois de todas as etapas, eu fiquei na posição de número 37, ó, pra você ver, bem próximo ali dos 30. Uau. Todavia, não fui chamado, inicialmente. Então, assim, fiquei muito desapontado, cabisbaixo. Minha esposa esteve comigo sempre. E o concurso do CFSD iria chamar dia 27 de março. Então, eu já imaginei que o CFO não havia dado certo, estava aguardando o chamado para o dia 27 de março para começar o CFSD lá em Belo Horizonte. Mas, em nenhum momento eu desacreditei. E sempre eu pedi a Deus. E aí você tocou num ponto muito interessante, cara, que assim, nessa construção de uma vida, de um sonho, né, de uma carreira, você precisa ir se tornando cada vez mais resistente a frustrações, a perdas, né, até aos seus próprios erros, né? Toda decisão que eu tomei na minha vida, e eu acredito que toda decisão que toda pessoa toma, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Sim. E é o que a gente chama de administrar o risco. A gente precisa ter a mentalidade forte o suficiente de entender que aquela decisão que você toma pode gerar bons frutos, mas também ela pode gerar e ela vai gerar frutos ruins. E quanto maior é a coisa que você está envolvida, maiores são os riscos, né? Exatamente. Estava essa semana atendendo alguém aqui, e aí precisa dizer, não, eu estou com medo. Eu falei assim, isso não é um problema. Não, o medo. E assim, eu nem conto essa coisa de que eu estou com medo para eu falar com você alguma coisa. Porque o risco é parte
Faz parte. das decisões É parte que você toma na inerente. vida. Se você não quiser não evoluir, aí você não toma corre riscos. risco. Exatamente. Então, eu estava nessa fase de pedindo a Deus para que fossem convocados excedentes. Ficaram 28 excedentes do CFO, e eu era ali o 7º, se eu não me engano, e aguardando o CFSD. Faltava ali uma semana para a convocação dos excedentes, mas a gente não sabia que os excedentes seriam convocados. E eu recebi uma palavra, né, dizendo que eu estava em uma célula, inclusive em um pequeno grupo, e eu estava ali, só a palavra que estava sendo ministrada pelo preletor já falou muito ao meu coração. E eu estava ali emotivo, né, chorando, pedindo a Deus essa aprovação. E o pastor virou para mim e falou: por que você está chorando? Você não confia no seu Deus, não? Ele manda te dizer o que está escrito em Apocalipse 3, 7 e 8, que foi aquele versículo que eu falei no testemunho, né? Que eis que estou colocando diante de ti uma porta aberta. Então, isso foi numa terça-feira. Na terça-feira seguinte, saiu a convocação no Diário Oficial dos 28 excedentes do concurso. Então, para mim, foi um momento de muita satisfação, da minha esposa, inclusive. Mas aquilo que o senhor falou sobre correr riscos, a minha aprovação no concurso fez com que, infelizmente, eu ficasse distante da minha noiva, né, na época. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que administrar os riscos e os pontos negativos. Sem boi, o estábulo fica limpo, né? Mas é mas pela força do boi se tem abundância. Exatamente. É o nível de sujeira que você tem que suportar. Exatamente. E aí eu fui para Belo Horizonte, aí já é outra parte da minha vida, um crescimento que eu posso falar com toda certeza, um crescimento exponencial. Que legal, cara. E até disso aqui eu estou assim, tentando conduzir isso. Nós já temos 2 princípios construídos aqui. Primeiro é o princípio da fé, né? O segundo é o princípio do esforço e da dedicação. Mas tem uma coisa que a gente vai vendo nessa história que é assim, você olhar por um lugar, né? Você chegar no momento da sua vida e falar assim: estou olhando para ali, eu quero ir para lá. Exatamente. Esse é um problema que eu gosto muito de observar jovens, sabe? Naquilo que eu gosto de fazer, que é sempre estudar, trabalhar, crescer profissional e pessoalmente. E eu sempre observo jovens, e alguns jovens sempre vêm ao meu encontro fazer questionamentos, me perguntar como é que você estuda, o que você faz para alcançar o que você alcançou. E eu sempre dou conselhos, e eu sempre penso nesse aspecto que o senhor comentou, de que é preciso saber onde você quer chegar, né? Quando você coloca no Google Maps, por exemplo, isso já é batido, né? Mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você coloca no Google Maps, e lá tem escrito para onde você quer ir, né? Então você não consegue colocar um destino sem que antes você coloque de fato para onde você quer ir. Então, a pessoa, o próprio livro, né? Alice no País das Maravilhas, tem o diálogo dela com o gato de botas, né? E ela chega num cenário onde ela tem diversos portões, e o gato de botas só está ali observando qual que ela vai escolher. E ela pergunta: qual portão que eu devo seguir? E ele pergunta: isso vai depender para onde você quer ir, né? Obviamente. Então, qual portão que você vai escolher, né, na sua vida, na sua caminhada, depende de aonde você quer chegar. E eu vejo que isso é um pouco de um problema, né? A falta do que você quer fazer. Inclusive, eu estava conversando com uma jovem da igreja antes de ontem, e ela comentou sobre o sonho dela de fazer uma faculdade X, né, de um certo curso. Eu perguntei: o que você vai fazer com esse curso? Não é simplesmente fazer o curso, é o que você quer fazer com ele, né? Então, talvez, se a pessoa não tiver isso em mente, infelizmente serão 4, 5, 6 anos, em tese, perdidos, né? Que ela poderia se dedicar para uma outra coisa. Isso me lembrou um colega que eu tinha muito engraçado na época de faculdade. E aí ele era muito bom em números, citar números. Aí toda semana ele chegava na sala, assim, eu digo toda semana é um exagero, mas várias vezes ele chegava, falava assim: você sabe que nós fazemos parte do não sei quantos mil estudantes desse curso que se formam por ano, né? Você sabe que na estatística tantos por cento de nós vão se tornar tal coisa, tal coisa.
Ele sabe, mas você sabe também que tantos de nós vão compor a estatística dos desempregados. Né? Aí ele fazia essa piada, né? Essa coisa. Que, de certa forma, pode ser tratado com humor, mas infelizmente é uma realidade. Sim, né? E aquela brincadeira dele era assim, era um estímulo para você ir colocando na sua mente durante o curso. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Exatamente. Eu quero sair daqui tão bom a ponto de O mercado de trabalho está aí, apesar de eu ser um servidor público e não trabalhar, né, na iniciativa privada, o mercado de trabalho ele está aí e ele carece de profissionais bem capacitados. A diferença é que às vezes as pessoas elas não querem se preparar. Ouço isso frequentemente. Sim. Alguém diz assim, estou precisando de tal profissional, mas não acho. Né? Sempre haverá oportunidades. Tantas pessoas, mas não achei. Exatamente. Então é alguém pronto, né? Às vezes as pessoas, infelizmente, querem que as coisas caiam do céu e, infelizmente, isso não vai acontecer. Deixa eu te fazer a pergunta que as pessoas te fazem. Como você estuda? Bom, o estudo eu acredito que é algo muito pessoal. Eu posso falar aquilo que deu certo para mim, as pessoas podem implementar nas suas rotinas e se der certo eu ficarei bastante satisfeito. Bom, o Rafael, ele gosta de estudar escrevendo. E eu gosto de silêncio, eu gosto de um ambiente quieto, né, isolado, e eu estudo escrevendo. Então, aquilo que eu leio, eu aprendo pouco, mas aquilo que eu escrevo, eu aprendo muito mais. E aquilo que eu leio, escrevo e explico para alguém, aí você pode ter certeza que eu aprendi muito mais com aquilo. Então, minha metodologia de estudo, na época que eu estava estudando, inclusive agora, né, quando eu decidi estudar para esse último concurso, na média de... Obviamente vai depender do tempo que a pessoa tem de disponibilidade, mas eu não consigo, por exemplo, saber que eu tenho 4 horas livres e estudar 3. Se eu tenho 4 horas disponíveis para estudar, eu vou estudar as 4 horas. É um compromisso que eu faço comigo mesmo. Então, eu estudo escrevendo. Eu leio, marco as partes principais daquilo que eu acredito que é importante. Geralmente, eu marco todo o livro e escrevo. Escrevo mesmo. É difícil escrever? É difícil escrever, mas é como eu consigo gravar as informações. E escrever acaba treinando muitas outras habilidades. Muitas outras áreas. A própria leitura treina diversas áreas e a escrita também treina. Então, às vezes, a gente, na nossa própria função como oficial do Corpo de Bombeiros, a gente lida, por exemplo, com as entrevistas. Né? A gente vai numa ocorrência e meia hora que aconteceu a ocorrência já tem uma equipe de reportagem ali pronta para poder te entrevistar e muitas vezes é uma entrevista ao vivo. Então, inclusive até o senhor perguntou, né? Vocês fazem algum curso para poder aprender falar a falar? certinho. Mas eu acredito que a facilidade que eu tenho de comunicação, ela é desde quando eu comecei a ler. Né? Então, ali com meus 12, 13 anos, eu já gostava de ler, né, livros. E a leitura facilita na escrita, a escrita facilita na fala, então eu acredito muito nisso. Então, eu estudo assim, eu estudo escrevendo. Se não chegou o dia da prova e eu já escrevi tudo aquilo que eu precisava escrever, eu vou fazer o resumo daquilo que eu escrevi, e não mais do livro. Então, eu faço resumos daquilo que eu escrevi e eu vou fazer uma nova escrita do resumo do que eu escrevi. Sempre escrevendo, e isso para mim ajuda demais. Obviamente, tem dias que você não está com vontade de estudar. E tem dias que você passa, pelo menos para mim acontece, já teve dia que eu bati 10, 12, 14 horas de estudo, sentado na cadeira, estudando. Mas tem dia que eu não quero estudar meia hora. Quando acontece isso, eu estudo as matérias que eu tenho facilidade e que eu gosto, que é matemática, física e química. Que geralmente não é as matérias que as pessoas normais gostam, né? Mas... por isso que eu fui para humanas e saí de humanas para divinas, porque tinham as matérias ruins e humanas também. Exato, mas para mim tem funcionado e sempre fazer muitas questões, né? Não apenas estudar o conteúdo, mas sempre... Porque a gente aprende muito com os erros, né? Então, se você erra uma questão em treinamento, você fala, essa questão eu não erro mais na prova. Então, sempre tem que estar fazendo questões e eu funciono assim. Obviamente, aliado com a fé, pedindo a Deus sempre para dar certo. É uma mente iluminada, né? Eu lembro que a minha mãe sempre citava para a gente, nessa escola, minha mãe fazia tudo para a gente citando versículo bíblico. Ela batia na gente citando versículo bíblico, punha de castigo citando versículo bíblico, dava não citando versículo bíblico. O respaldo era sempre a base. Aí ela sempre usava assim, você quer que o Espírito Santo te ajude, mas o Espírito Santo, o papel dele é fazer lembrar.
Nem a Bíblia é o Espírito Santo para você saber, você lembrar se você já não tiver visto aquilo, visto né? antes. Exato. Ela, então, bota a bunda na cadeira aí. O senhor comentou sobre isso, tem um testemunho, eu não vou contar porque ele que vai ter que contar, mas é algo que ele confessou para mim. É um jovem aqui da igreja, né? Ele, se eu não me engano, ele tem 21 anos. E ele tentou esse concurso, o último concurso do CFST da Polícia Militar, para soldado da polícia. E eu acompanho, né? Dou dicas de estudo, incentivo, às vezes, quando está desanimado. E a última vez que eu havia conversado com ele foi antes da prova. E depois a gente teve a oportunidade de correr, né? Na avenida, que a gente gosta de praticar atividade de corrida. E eu perguntei para ele, e aí, como é que foi o resultado do concurso? E ele comentou para mim assim, falou, Rafa, eu acertei 48 de 50, a mesma nota que inclusive eu havia acertado em 2017, né? Eu acertei 48 de 50. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu sabia a grandiosidade do resultado que ele havia obtido, porque uma vez eu já havia conseguido. Eu dei os parabéns para ele, a gente glorificou a Deus junto, e ele confessou para mim que ele havia estudado com esse objetivo. O objetivo dele não era a aprovação. Obviamente, a aprovação é um objetivo secundário, mas o objetivo principal dele eram as primeiras colocações. E eu não vejo isso como... Eu vejo apenas como uma ambição, né? E não como alguém arrogante, prepotente, de maneira alguma. Até porque a gente tem que buscar sempre as melhores posições, as melhores colocações em tudo que a gente fizer, né? Isso é o princípio da eficiência. Eu quero sempre chegar antes, eu quero sempre sair depois, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer além daquilo que me cobram para fazer, né? Isso são princípios que a gente sempre tem que levar para a nossa vida. Jesus falou do servo inútil, né, cara? Que é aquele servo que faz. E olha para você ver como é o padrão de Jesus. Jesus falou que depois que você fizer tudo que te mandaram fazer, aí você pode se considerar um servo inútil. Ou seja, se você não consegue nem o que é o seu dever fazer, nem para inútil você presta. O Paulo Júnior, ele chega aqui, ele não precisa de perguntar para ninguém aquilo que ele deve fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Todos nós. O padrão de Deus é esse padrão, né, cara? De excelência. E eu conversando com ele, ele me disse, Rafa, eu mirei nas primeiras colocações. Eu falei, você está certo, é exatamente isso que a gente tem que buscar. E ele comentou assim comigo, Rafa, eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu abri mão de tanta coisa, porque querendo ou não, se você está estudando, você está abrindo mão de prazeres sair com os amigos, sim, de sair com a namorada, de sair com a esposa. E esse último concurso que eu estudei, eu abri mão de estar com minha filha em casa, né? Então, assim, você abre mão de alguma coisa em prol de outra. E ele me disse assim, eu estudei tanto, eu gostei tanto disso. Ó, pra você ver, um jovem de 20 anos. Eu me vi com 20 anos na época dele. Ele falou assim, eu estudei tanto, Rafa, que no dia da prova, a minha oração não foi pedindo a Deus para me abençoar. A minha oração foi pedindo para que Deus fizesse justiça. Porque eu me sentia preparado para passar. Então eu falei, Deus, que o Senhor faça justiça. Que sejam aprovadas aquelas pessoas que de fato estudaram e merecem ser aprovadas. E conseguiu 48 questões. E não sei se ele atingiu o primeiro lugar, mas com certeza ficou muito bem classificado. Não tem como, mas muito, muito bacana isso, cara. E é esse o padrão que os filhos de Deus devem ter, né? Sim. Quando Jesus está falando das boas obras, ele fala assim, vocês devem praticar as boas obras para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Exatamente. Quando um filho de Deus, eu falo sempre com Isabela, minha filha, que vai chegar logo nesse tempo de tomar os caminhos e as decisões dela, eu digo para ela, mais do que ter uma boa nota e aquela coisa toda, e ela ganha assim seguidamente as medalhas, bacana. Eu digo para ela, mais do que isso, mais do que ser aplaudida ali, do que seus colegas virem, nossa, a Bela e tal, é você se posicionar ali como uma serva de Deus que quando olham para você glorificam a Deus. Sim. Né? 100%. Veja o seu melhor trabalho ali e glorifique o Pai que está no céu. Exatamente. Uma vida de excelência, ela honra a Deus. Com né? certeza. Os filhos de Deus trazem honra para Deus. Independente do local para que o jovem vá. Se vai fazer uma faculdade ou um concurso, se vai trabalhar em outra cidade, longe dos pais, longe da igreja, é sempre testemunhando de Deus, sempre falando de Deus e levando Deus, né, para aquele local. E aí, se falando independente de onde estejam, e talvez nem todos vão para uma carreira como a sua carreira, né? Ou como Bela está pretendendo a carreira.
Mas onde eles estiverem, né, existe um padrão de excelência que marca todo lugar. Sim. Eu sempre conto de um hotel que eu sempre me hospedava em Belo Horizonte, e essa história, cara, é muito engraçada, porque tinha lá como é que é o nome daquele cara que faz a recepção ali, que leva as malas da gente, que fica na porta do hotel mesmo ali? Me fugiu o nome agora também. Vamos comprar um porteiro, não é Sim, bem um sim. porteiro, mas é o cara que faz ali a recepção. E assim, a gente viaja muito, você vê todo tipo de gente em todo tipo de hotel, né, por onde você fica. Mas esse cara dava gosto quando eu sabia que eu ia para Belo Horizonte E era nesse hotel. e que eu ia ficar naquele hotel, porque aquele cara fazia aquilo Um trabalho de excelência. numa excelência, num nível tão alto, que você, primeiro você ficava constrangido em não dar uma boa gorjeta para aquele cara, porque o trabalho dele, mas ele não fazia pela gorjeta, aquele era o padrão dele, aquele era o padrão dele. E não sei se por isso, mas esse hotel, hoje é um hotel muito ruim, já há muito tempo eu não fico lá, quando estou em Belo Horizonte, e coincidentemente, não estou dando relação de causa e efeito, mas ele saiu desse hotel. Esse hotel começou assim, um nível de decadência, de declínio, porque aquele cara, naquela função, que aparentemente era a menor função do hotel, e ele puxava o hotel para cima, e muita gente ia conhecer aquele cara por nome, e aquela coisa toda. Então, não é só a questão de que carreira seja, né, de que lugar seja, mas estando ali, fazer no melhor padrão. Essa questão de dar o seu melhor, né, independente de onde você estiver, eu aprendi muito com um comandante que eu tive aqui em Montes Claros, que aposentou recentemente. E quando eu tirava o serviço de CBU, né, que é o que a gente chama de comandante bombeiro da unidade, o serviço operacional na rua, 24 horas, ali na madrugada, às vezes atendia uma ocorrência, perdia o sono, por exemplo, eu ia para a sala dele, a sala do comandante, e de verdade, eu não estou exagerando, acredito que tinha ali mais de 300 livros, e eu pegava aqueles livros e eu abria a primeira página e tinha a assinatura dele, e eu passava as páginas, tinha canetas que rabiscando nas partes principais, e eu comecei a olhar os outros livros todos marcados. Eu falei, né, não tem condição de ele ter lido todos esses livros, e de fato estava a maioria. E eu sempre pegava ali e lia as marcações dele, né, porque eu sabia que já eram marcações interessantes. E ele foi sempre uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, que me ajudou muito nesse aspecto de sempre querer trabalhar com excelência, de forma alguma visando, por exemplo, uma promoção na época que ela fosse acontecer, mas sempre trabalhando, porque querendo ou não, as pessoas estavam observando você, não que você estava fazendo também para as pessoas observarem, mas você estava fazendo aquilo para Deus. Mas inspira, né? Exatamente. A frase do pastor Carlito, a excelência honra, acho que a frase não é dele, mas ele cita direto, a excelência honra os céus e inspira as pessoas, acho que é do Bill Hybels. Exatamente, e ele sempre... Ele falava assim comigo, senta aí, Rafael. E eu sentava e ele ia lá e puxava um livro, sabe? Puxava um livro. Teve uma vez que ele trouxe para mim o livro que chama As 16 Leis do Sucesso. Excepcional o livro. E ele falou que uma das leis que ele sempre seguia à risca, que era o hábito de fazer mais do que o necessário. Sempre fazer mais do que o necessário. Chegar mais cedo, sair depois dos outros, fazer para mais daquilo que as pessoas pedem para você, que é, inclusive, talvez obrigação sua a fazer. E eu tentei trazer isso para mim, sabe? Na minha vida pessoal, tanto no meu convívio familiar, no convívio com a igreja, nos meus objetivos pessoais e profissionais. Eu falei, se essas leis, né, fazer mais do que o necessário, deu certo para alguém que eu admiro, elas vão dar certo para mim também. Eu tentei trazer isso para a minha vida e hoje eu tento fazer tudo que eu posso com excelência, né? De forma não a obter ganhos pessoais, mas eu sei que, querendo ou não, isso gera frutos. Você constrói uma vida grande, né? Constrói. E os resultados disso te alcançam, mas também alcança aquilo que a gente falou do legado ali agora há pouco. E agora você está indo virar piloto, né, cara? Sim. Inclusive, viajo amanhã para Belo Horizonte, já me despedi da minha esposa, da minha filha. Com algumas lágrimas, confesso, né? Não é fácil, mas eu sei que... Sua menininha está com que idade? Ela vai fazer 6 meses na próxima terça-feira. 6 meses. Mas eu sei que ela vai entender, algum dia ela vai entender, né? Na verdade, a gente vai contar para ela,
por que o papai dela precisou se ausentar. Mas eu sei que o que eu estou fazendo não é simplesmente para mim, para a minha vida profissional, é para uma melhora, para uma qualidade de vida também, para a vida da minha família, né? Para minha esposa, para minha filha, e também para que eu possa honrar a Deus onde eu estiver e falar do amor dele e poder abençoar a vida de outras pessoas. Eu sempre falo isso, quando você vê alguém, o comum, a base comum das pessoas é perguntar assim, por que você está fazendo isso se você já tem isso? Exato. Você já está em tal lugar porque você quer mais lugar. Quanto maior for, mais alto for o lugar onde você está, a sua abrangência, a sua influência Sim. é maior. Quando Exato. você pensa em influência do ponto de vista de servir, né, de deixar uma vida grandiosa, você sempre vai querer exercer uma influência maior. Né? Essa questão de sempre querer ser melhor é um comparativo que eu faço comigo mesmo. Não é ser melhor do que o outro. Eu quero amanhã ser melhor do que o que eu sou hoje, entendeu? E eu sempre converso isso com as pessoas. Eu pelo menos para mim, é um estilo de vida que eu levo, não é nada forçado. Sempre querer ser melhor do que o outro. Uma situação que aconteceu, eu estava junto com a minha esposa, né? Nossa filha estava dormindo, e apareceu um Reels do Instagram falando assim, faça esse teste com o seu cônjuge. Tinha 3 perguntas lá para a gente poder fazer para o cônjuge, e eu me recordo de uma delas. E uma das questões era assim, o que você mais admira no seu cônjuge? Eu falei para minha esposa, né, o que eu mais admirava nela, e ela falou para mim, o que eu mais admirei em você é a sua capacidade de sempre querer melhorar. E eu fiquei muito feliz, porque querendo ou não, as decisões que eu tomo impactam a vida dela. Sim. E vão impactar a vida dela, a vida da minha filha, como já estão impactando. Mas é uma mente de sempre querer melhorar, de sempre querer evoluir. Então, não é arrogância, não é prepotência, é sempre ambição. E quando eu fui aprovado nesse concurso agora, para piloto, minha esposa até brincou. Ela falou, vamos ver se agora você vai quietar. E eu brinquei com ela, falei, só Deus sabe quais portas me serão abertas a partir dessa porta. Sim. Então, eu não consigo falar que eu vou parar. Inclusive, o curso de Engenharia Civil que eu comecei lá em 2012, e nós já estamos em 2023, infelizmente eu ainda não finalizei. Estou com ele trancado no 10º período. É um sonho que eu tenho em me formar. São 10 períodos. 10 períodos. Estou trancado no último período, está perto da formatura. Falta estágio 2, falta uma optativa e falta apresentar o TCC apenas. Quero fazer um mestrado. Tenho uma grande vontade ainda de ser professor, né, de lecionar, seja numa faculdade pública ou numa faculdade privada. E eu penso assim da vida. Eu acho que a gente não pode, a vida é muito curta para a gente apequená-la mais ainda, né? Torná-la menor do que aquilo que ela já é. Então a gente tem que, eu acredito que o fato de você dar o seu melhor, você fazer tudo aquilo com excelência, é uma forma de você estar glorificando o nome de Deus, sabe? Porque Deus me fez uma pessoa para eu ser excelente e eu quero atingir essa excelência naquilo que eu fizer. Legal. Eu estava conversando com uma líder aqui da igreja, que estava saindo de uma reunião essa semana. E aí, conversando com ela, e aí você falando desse empreendedorismo, porque isso também é um tipo de empreendedorismo, né? De vida, de mentalidade empreendedora. E aí ela falando que ela tinha um sonho de ter uma carreira no serviço público. Uhum. Mas aquilo não era uma mentalidade empreendedora, ela tinha um foco na segurança, na estabilidade. Aquela coisa. Esse era o foco dela, não era o foco crescer. E de repente Deus fez uma alteração na mente dela e ela conseguiu ver Deus guiando ela para outro espaço para tirar dela esse vício em segurança, em estabilidade. E aí, por outro lado, vejo você agora num serviço público, mas sem focar na segurança e na estabilidade, ser sempre pronto para novas possibilidades. Sim, com certeza. Então, essa mentalidade empreendedora, ela cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar, vida. Até porque, na verdade, não existe estabilidade. Sim. A gente não pode falar. Existe uma pseudo-estabilidade. Né? Você tem ali no serviço público o seu salário todo mês, todavia você fica limitado àquele salário, né? Diferentemente da iniciativa privada, que não existe limites para os ganhos, de certa forma, a gente pode falar assim. Mas eu gosto muito desse conceito de empreendedorismo. Não tenho a veia empreendedora no aspecto de abrir empresa, né, nesse aspecto, mas no aspecto de sempre crescimento, procurar coisas novas, sempre me qualificar, me capacitar para ser um melhor profissional, isso aí com certeza.
Que bacana, cara, isso é muito bom. Cara, essa vai ser uma aventura interessante você agora. O piloto deve ser um dos pilotos mais jovens, né, Não sei exatamente te dar com certeza, né? Mas dos que foram aprovados nesse concurso, sim, eu sou o mais novo. Que legal, que legal. E aí, você está com quantos anos já no Corpo de Bombeiros? 6 anos. 6 anos. Tem muita diferença, fazendo um paralelo assim, é claro, tem. Mas, assim, quais são as diferenças mais interessantes do policial militar para o bombeiro militar? A própria atividade, fim. Né? A atividade de policial militar é diferente da atividade bombeiro militar, apesar de ambos estarem no mesmo barco ali da segurança pública. Né? Todos compõem a segurança pública, todavia, as próprias funções constitucionais são diferentes. Né? As trazidas do Corpo de Bombeiros na Constituição Federal e na Constituição Estadual são as funções de socorrimento público, né? Onde a gente trabalha ali com urgência e emergência, nas ocorrências de salvamento, de combate a incêndio, na prevenção contra incêndio e pânico. E a atividade policial militar é uma atividade diferente da atividade bombeiro militar. Então, assim, eu pude ver de maneira próxima as duas, mas vivenciar principalmente a atividade bombeiro militar. Legal. Uma observação irrelevante, mas é que eu achei muito bacana agora que mudou recentemente a farda, né? Do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Isso. Aquela coisa assim mais fluorescente, mais alegre. Um laranja, né, mais imponente, mas a gente traz principalmente a questão de segurança. Né? A gente tinha a farda anterior, não sei se quem está nos assistindo vai recordar, era uma farda cinza. Né? E é uma farda que, se você estiver trabalhando à noite, por exemplo, igual a gente trabalha muito à noite, nas BRs, atendendo ocorrência, então não é tão visível. Né? E, então, essa questão de segurança ela é falha. Então, agora com o fardamento laranja, e também nesse fardamento existem faixas reflexivas. Sim. Então, a partir do momento que o farol bate, ilumina, de longe é favorável para a nossa segurança. E é mais bonita também. Sim, concordo. Concordo também. Ela é muito bacana. Rafa, agora, uma coisa que eu queria falar para a gente já ir caminhando para finalizar, é que todo esse tempo, né, você estudando, passando de uma carreira para outra, de uma instituição para outra, e formando família, e tendo filho e tal, você sempre teve uma vida dedicada a servir a Deus, servir na casa de Deus. Sim. E eu sempre exalto muito isso, né? E sempre cito quem está aqui na igreja com a gente, sempre investindo nominalmente, pessoas jovens que fazem isso, porque eu entendo que isso é uma coisa que Deus tem levantado vocês para inspirar outros jovens a isso. Porque você tem dois extremos. Você tem aquele que não dedica nada a Deus, à igreja, às pessoas, com a justificativa de que está se preparando para a vida, e você tem aquele que diz assim, não, vou me entregar tudo aqui para Deus, e Deus vai completar a parte lá. Então, essa combinação de servir e trabalhar. Exatamente. E até brinco que quando geralmente você vai convocar alguém para algum trabalho, alguma coisa da igreja, ele diz assim, hoje eu não posso porque eu estou trabalhando muito. E aí você olha assim para dezenas, né, centenas de voluntários que hoje nós temos na igreja, e fica parecendo que é um monte de gente à toa, né, cara, que não faz nada. E você tem gente ali que cria filhos pequenos, que estão envolvidos em processo de concurso público, que tem uma carreira, que tem uma rotina diária. Quarta-feira eu estava aqui mesmo numa reunião na igreja, e um dos líderes da igreja, que é um voluntário, ele lidera um ministério muito estratégico, mas ele é um voluntário, ele não é integral. E é um cara que tem um trabalho que ele sai de casa às 4 horas da manhã, velho. E esse cara tem um ministério que opera todos os dias na igreja. Aí, olhando para ele, eu comecei a me sentir meio que até envergonhado, né? Falei, que um esforço grande, porque a paixão dele dá combustível para ele fazer isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, cara, como é que isso funciona na sua vida e o quanto isso é inspirador, né? Ver gente que está fazendo muito para si, para o seu futuro, mas que não admite não fazer o mesmo para Deus. Exatamente. Eu posso dizer que eu só não trabalhei na ADEMOC, trabalhei, que eu digo assim, servindo no reino, né, enquanto eu estive meus 3 anos e meio lá em Belo Horizonte. Todos os demais
dos 14 anos, então 11 anos e meio, foram servindo naquilo que eu poderia servir. Desde líder de pequeno grupo, diaconia, servia também no Ministério de Celebração, né? Então, assim, naquilo que não escolhia, aquilo que eu iria servir, aquilo que estava precisando de voluntário, a gente sempre estava à disposição. PJ, eu acredito sempre que a principal forma de você ensinar, e é isso que eu quero trazer agora, principalmente pela vida da paternidade, que agora eu sou pai, é pelo exemplo, né? A gente pode falar muita coisa, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve, mas a principal forma de ensinar é pelo exemplo. Então, eu sempre tentei trazer isso para a minha vida, e a parte de servir está relacionada a um pouco disso. Também pelo fato de que, quando eu estou servindo na igreja, eu não tenho tempo para fazer coisas que não vão agradar a Deus. Então, eu estou me ocupando com coisas do reino. Todavia, às vezes, o argumento de falar que não tem tempo, o tempo é relativo, né? É algo que eu sempre trago como prioridade. Se você não faz aquilo, é porque aquilo não é prioridade para você, né? Então, às vezes, a gente reclama muito, não tenho tempo para ir à academia, né? Não tenho tempo para me alimentar bem, não tenho tempo para servir a igreja. Para mim, falta de tempo é relativo. Você sempre vai conseguir ter um tempo, por menor que seja, para aquilo que você acha que é prioridade. Então, servir na igreja, principalmente, eu até agradeço você pela oportunidade de ter sido líder de pequeno grupo aqui na igreja. Fomos líderes 2 vezes, né? Fomos, que eu trago a minha esposa agora, né? A gente liderou um pequeno grupo agora misto. E, inclusive, o próprio ato de servir na igreja, eu digo isso porque a pessoa falou para mim, não estou inventando, né? Eu vou até falar o nome deles aqui, foi a Carlinha e o Saulo. São, né? Incríveis também, incríveis, né, cara? Um casal Nossa, excepcional. Eles são fantásticos. Quando a gente retornou de Belo Horizonte, e a Priscila, né, chamou eu e Thaís para liderarmos um pequeno grupo, na hora a gente se colocou à disposição. Inclusive, a forma de Deus trabalhar ela é incrível, porque eu havia comentado com o Thaís e falou: amor, a gente retornou, já estamos na igreja, vamos voltar a trabalhar na igreja, né? E eu falei: ela, amor, a gente está precisando mesmo, o que a gente vai fazer? Falei: a gente podia liderar um pequeno grupo, né? Mas é estranho a gente falar: tô querendo liderar um pequeno grupo, soa um pouco arrogante, né? E a Priscila nos chamou: tô precisando de um casal jovem igual vocês para liderar um pequeno grupo de mistos, né? Jovens, porém homens e mulheres. E a gente deu glória a Deus, porque foi um motivo de oração nossa. E o primeiro casal que a gente chamou foi Carlinhos e Saulo. Eu me recordo até hoje, nós nos encontramos antes de ontem, né, e para jantar, e o Saulo falou comigo: eu não me esqueço daquele momento que você pegou no meu ombro, que eu estava sentado atrás dele na igreja, aquele toque no ombro mudou a minha vida. Falou desse jeito. Legal, cara. Porque a gente chamou, falou: vocês estão em algum pequeno grupo? Ele falou: não, a gente não está. Inclusive, eles não estavam servindo em nada na igreja, né? Eles falaram que eles ficaram muito tempo, aquela expressão, né, no banco da igreja, sem trabalhar. E a gente os chamou para poder participar do pequeno grupo, e a partir daí eles ficaram líderes de pequeno grupo, assumiram a liderança do nosso pequeno grupo, né? Uma vez que a nossa filha nasceu, então a gente não tinha mais condições de liderar, eles assumiram a liderança desse pequeno grupo. O Saulo é um jovem ativo na diaconia, é ativo no Ministério de Celebração, é ativo nos encontros de casais, em tudo o Saulo e a Carla estão. Então, o senhor falou sobre o servir inspira. Eu acredito muito nisso, que através de uma servidão eu, graças a Deus, consegui influenciar, não digo muitos, mas pelo menos o Saulo e a Carla, eu tenho certeza, e eu ficarei muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o testemunho que eles contaram para a gente, e eu já recebi testemunho de outras pessoas. Obrigado por aquela conversa que você teve comigo no aspecto de concurso, obrigado por aquela conversa que você teve comigo no aspecto espiritual. Então, assim, eu gosto e eu fico extremamente feliz com a vitória dos meus amigos. Em nenhum momento existe sentimento de inveja, é só um sentimento de gratidão a Deus, porque tem mais um jovem que está crescendo profissionalmente, está crescendo pessoalmente, está crescendo na sua vida. E eu sempre vou dar esse testemunho de que o meu testemunho, se algum jovem da igreja ouvir o meu testemunho e a partir daquele momento ele decidir estudar mais, ele decidir tentar um concurso, fazer uma faculdade, se profissionalizar, crescer pessoal ou profissionalmente, para mim, a minha missão é essa. Inclusive, falo isso daqui com um sonho, né, uma vontade que eu e mais um jovem dessa igreja tem, que é o Rodrigo. Rodrigo hoje ele está fazendo
doutorado na Universidade de Brasília. É um jovem criado nessa igreja que ascendeu muito profissionalmente também e tem um testemunho incrível, e é uma vontade nossa de servir aqui na ADEMOC, quando Deus nos trouxer, porque hoje ele está fora e eu estarei fora, quando Deus nos trouxer, quando for da vontade dele que a gente retorne para cá, a gente trabalhar juntamente com a liderança da igreja, o senhor, os outros pastores. Não sei se vai surgir um novo ministério, mas a gente tem vontade de trabalhar com aqueles adolescentes e jovens em fase inicial de decisão de vida pessoal, profissional, digamos assim, de forma a instruí-los, a trabalhar com essa juventude de 14, 15, 16 anos, fazer com que eles entendam que aquele período ali de ensino médio, o primeiro, o segundo e terceiro ano, é a parte principal da vida deles, que se eles concentrarem esses 3 anos na fé e no esforço, servindo na igreja, mas se dedicando em tempo integral nos estudos, eles garantem um futuro todo pela frente. Às vezes vai abrir mão de sair com os amigos, vai abrir mão de brincar, vai abrir mão de outras diversões, mas as pessoas têm que entender que para conseguir algo grande, você tem que abrir mão de coisas... Se fosse grande também. Exatamente. Cara, agora, esse é um ministério que funcionaria online também, viu? Talvez não com a mesma... Tá vendo aí, né, Rodrigo? Não a mesma profundidade, mas não precisa nem o Rodrigo voltar, nem você voltar. Vamos conversar sobre isso. Se instalem em Belo Horizonte na próxima semana e marcam uma reunião online. Um meet com o Rodrigo e comigo para a gente falar isso. Porque bacana. É algo que hoje, graças a Deus, a tecnologia permite ter esses ministérios. Esses ministérios online são incríveis, porque hoje você está em qualquer lugar, você está operando, né? Sim. Tem gente que vai operando ministérios aqui. Eu digo na igreja porque eu sei que aqui tem jovens comprometidos com a vida profissional e pessoal. Aqui, jovens mesmo, de 20, 21 anos. Sim. Porque a gente estava em um evento aqui da igreja, esse último evento dos pequenos grupos, que teve um evento aqui na rua de trás, e eu estava sentado com... Eu me senti um ancião, confesso, né, naquele lugar, porque eu com 28 e os demais com 20, 21, 22, e eu estava conversando ali com um jovem que fazia medicina na Unimontes, um outro jovem que fazia direito na Unimontes, já havia sido aprovado no concurso da EPICAR e almeja ser promotor, né? Estamos em oração para que os planos se realizem, e um outro jovem que havia sido aprovado no último concurso da polícia e do bombeiro. Então eu vejo que, por mais que a gente tem em todas as áreas da sociedade, né? Não apenas no ambiente da igreja, infelizmente, jovens descompromissados, o contrário também é verdadeiro. A gente tem jovens comprometidos com o reino de Deus e com as suas vidas, né? Profissionais, de maneira que esses jovens serão no futuro os jovens que irão influenciar os demais jovens, a nova geração. E realçar esses jovens, não no sentido de torná-los uma vitrine, mas de mostrá-los como uma vida possível, né? É possível. Independente do contexto, das possibilidades, é uma vida possível. Aí o nosso conceito de liderança aqui na igreja se torna muito verdadeiro nisso, né? Que liderar não é o título que você tem, não é o cargo que você tem. Liderar é servir, multiplicar e influenciar. Com certeza. Quando você está fazendo isso, você está liderando. Então, por isso que esse nosso podcast se chama Leader Talk. Bacana. Porque tudo que a gente fala aqui termina em liderança, Rafael, obrigado, cara, por você estar aqui, tirar esse tempo, né, nesses dias tão decisivos, né, e tão cruciais para a sua vida, que é essa transferência aí para BH. Até brinquei na igreja que agora, quando passar o helicóptero do número, a gente levanta a mão da paz do Senhor, né? Lá pro... Show de bola. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade de estar aqui contando parte, né, da minha vida, essa vida agitada, né, tumultuada, mas que eu gosto e que ela possivelmente, né, talvez Thaís não vai gostar do que eu vou falar, mas ela vai continuar dessa forma aí ao longo do tempo. Vamos pedir, Thaís, para só até o quase o final do podcast. Jesus te abençoe muito. Amém. Obrigado pela sua dedicação, né, com a sua vida, com a sua família, com a casa de Deus, né, e com essa inspiração para novos jovens. Oramos por esse novo tempo e queremos que muitos jovens ouçam, né, assistam esse podcast e se inspirem nessa sua vida, nessa sua carreira. E quando você voltar, BH, vamos voltar aqui para a gente falar pouco mais. Pode deixar. E eu estou à disposição, viu, PJ, tanto da liderança da igreja quanto dos jovens. Podem me mandar mensagem, aquilo que
Não é coach, não. Mas de o fato, coach é bom. A gente criou um preconceito bobo com o coach, com coach, né? Que é essa coisa assim, que a gente é crente, a gente não tem coach. O problema é quando a gente mistura as coisas. Você põe o coach no lugar do discipulado, do ensinamento bíblico, da doutrina bíblica, e quando você transforma a doutrina bíblica num processo de coach, aí vira uma coisa humanista. Mas quem dera se todo mundo na sua área, né, e tivesse um bom coach, um bom professor, um bom treinador. Porque às vezes a gente pode ter um jovem que está querendo ingressar aí nessas áreas que eu já passei, e eu posso ser ali um coach. Um coach, né? Um Alguém bom que coach. possa impulsioná-lo. O coach servir é de isso. trampolim. Eu recebi, inclusive, um conselho, uma época que eu estava assim, muito fraco mesmo na minha liderança, no meu pastoreio, e aí eu fui buscar um aconselhamento, uma mentoria. Sim. E aí, aquele cara que foi fazer que foi me dar essa mentoria, se tornou, inclusive, um amigo e tal. E aí ele falou comigo assim, num dos primeiros contatos, primeiros encontros, ele falou assim, cara, você precisa de um coach. Falou DG. Ele falou, você precisa de um bom coach para potencializar essas coisas que estão fracas em você, que você não vai conseguir e que não dependem de um aconselhamento pastoral. Sim. Que é uma coisa que você tem que potencializar no coach. Fiz? Não. Não fez, não. Mas eu tenho a consciência de que eu preciso. Sim, mas aí ele foi me trazendo algumas coisas do coaching dele, né? E que ele compartilhou ali, que me ajudou muito. Então, não se sinta restrito em ser um bom coach, porque a gente precisa também de bons coaches. Louvado seja Deus por você. Você que esteve com a gente aqui até agora, obrigado por estar sempre aqui, sentado com a gente nessa mesa. Te peço de novo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe isso com você que é pai e compartilhe aí com seus filhos, com os amigos dele, com todo mundo, para eles serem inspirados também por essa história. A gente volta no próximo Líder Talk com mais um assunto que vai abençoar muito a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a sua vida seja uma vida para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para inspirar as pessoas, mas para deixar também uma grande história do cuidado de Deus, do poder de Deus e das capacitações e dos dons de Deus enquanto você estiver aqui. Deus precisa que os seus filhos, nesse reino, estejam posicionados não só nos melhores lugares, Deus precisa dos seus filhos em todos os lugares, mas quando o Filho de Deus está num lugar, ele torna aquele lugar o melhor lugar. Então você precisa se posicionar para ser o melhor filho de Deus onde você está, para tornar aquele lugar o melhor lugar. Deus te abençoe, um abraço, até a próxima.